Paz seja convosco, crianças. Tudo bem com vocês aí em casa? Muito bem, eu creio que sim, né? Se não tiver, vai ficar. Vamos orar ao Papai do Céu? Pai amado e maravilhoso, graças te damos, ó Pai, por cada vida nesse dia de hoje, que o Senhor venha abençoar a cada lar, cada família, e que o Senhor venha abençoar a nossa aula de hoje. Hoje nós temos mais que aprender com a Tua Palavra, e que o Senhor se faça presente em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora adorar ao Senhor? Vamos aí, ó, levantar como sempre, né, na nossa aula da escola bíblica, aí na sala, criança, vamos se animar e louvar a Deus neste momento. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Seu coração se encherá e amigos vais encontrar, e aos pés do Senhor se colocar. Oh, 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 faça o bem sem olhar quem. Oh, 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 faça o bem sem olhar quem. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Segura a moçada de Jesus. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Seu coração se encherá e amigos vais encontrar, e aos pés do Senhor se colocar. Oh, 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 faça o bem sem olhar quem. Oh, 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 faça o bem sem olhar quem. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Então vamos lá a nossa aula de hoje, que aliás, ó, está assim, ó. É uma história que eu amo muito, muito, muito mesmo. E eu fico muito feliz de ter o privilégio de passar isso para vocês. Sabe de que falaremos hoje? Sobre o reinado de Davi. Chegou o grande dia que Davi vai agora reinar, né? Vai comandar de fato, vai ser coroado. Vamos ouvir então? Vocês viram nas aulas anteriores, né? Sobre a perseguição do rei Saul para com Davi. Sim, a tia Isa, na última aula, falou até que Saul tentou matar Davi por 2 vezes, né? Muito bem. Olha só o que aconteceu. O rei Saul morreu. Infelizmente morreram também os filhos deles, inclusive Jonathan, que era o melhor amigo de Davi. Um dos empregados de Saul foi até Davi levar alguns objetos e dar a notícia, né? Será que Davi ficou feliz? Afinal de contas, ele era tão perseguido por Saul? Só que não, lógico que não. Davi tinha um coração muito bondoso. Ele não ficou feliz. Apesar de tudo, ele não ficou feliz. Ele ficou triste, porque mesmo assim ele amava o rei Saul. E muito mais o Jonathan, né? Então ele ficou muito triste. E por conta disso, ele se tornou o rei, né? Ele foi coroado rei. Vocês lembram que, aliás, foi eu mesma quem falei isso para vocês, que para uma pessoa se tornar rei, ela tinha que ter 3 critérios. Um deles, ele tinha que ser o quê? Ungido por Deus. Muito bem. O segundo era o quê? Ele tinha que ter cometido alguma atitude heróica. E o terceiro, ser aceito pelo povo, certo? E o Davi tinha todas as características. Você lembra que ele foi ungido? Essa parte quem contou foi a tia Isa. Ele foi ungido, ele foi chamado lá, né, entre os irmãos dele, e ele foi ungido.
ter feito algum ato heróico, ele fez. Aí foi eu que contei. Lembra? Gostei desse dia também. Ele derrubou quem? O gigante Golias. Muito bem. Dentre outras bravuras que ele fez, né? E ser aceito pelo povo. E lógico que ele foi aceito pelo povo. Afinal de contas, ele conquistou terras, venceu batalhas. E agora eu vou falar de algo muito, muito especial que Davi fez, e isso fez com que ele agradasse muito o coração de Deus e de fato se tornasse rei. O Davi, ele resgatou, sabe o quê? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um caixote de madeira que ele era revestido todo de ouro. E dentro dele tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que muitos de vocês já aprenderam em algumas das aulas da escola bíblica. E ali, naquela Arca da Aliança, Davi acreditava que a presença de Deus estava naquele lugar, né? E essa arca, por que o Davi conquistou ela, resgatou? Porque ela havia sido roubada pelos inimigos. Então foi outro ato de bravura e de amor que Davi fez para o povo de Israel. E aí Davi teve lá o seu reinado com muitas vitórias e o tempo foi passando até que um dia Davi disse para um dos seus empregados ir procurar alguém que fosse parente do amigo Jônatas, porque ele não esquecia do amigo Jônatas e principalmente da promessa que ele havia feito ao amigo. Lembra que, se não me engano, foi na aula número 7, onde ele fez essa promessa para o amigo, que cuidaria de sua descendência, ou seja, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, né? E como Jônatas morreu, Davi disse: vou cumprir com a promessa para com o meu amigo. Então, o empregado de Davi foi à procura e encontrou, sabe quem? Encontrou um filho de Jônatas, que se chamava Mefibosete. Isso mesmo, é um nome diferente, né? Mefibosete. Mefibosete, ele tinha um problema na perna. Ele andava de muleta, sabe? Ele tinha essa deficiência na perna. E ele era muito humilde. E aí o empregado trouxe Mefibosete até Davi. E ele chegou lá todo cabisbaixo e curioso. O que será que o rei Davi quer comigo? Apreensivo, né? Mas Davi disse a ele: olha, Mefibosete, fui muito amigo de seu pai, o Jônatas, e eu fiz uma promessa para ele de cuidar de sua descendência, né? Se um dia ele viesse a faltar. E eu quero cumprir com a minha promessa. E Mefibosete nem sabia dessa promessa, ficou realmente surpreso e muito grato. E viu que o rei Davi era um homem muito bom, de muita bondade. Afinal de contas, as notícias corriam por todo canto que o rei Saul, o seu avô, o avô de Mefibosete, perseguia e tentou matar Davi por várias vezes. Ele realmente ficou surpreso. É assim que acontece com a gente também. Muitas vezes as pessoas fazem mal para você e você tem que ser bom para essa pessoa e não se vingar, né? Já foi falado sobre isso, né? Muito bem. Aí o rei Davi providenciou para Mefibosete uma casa confortável, inclusive com empregados para ajudá-lo. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Mefibosete já tinha família. Ele já tinha esposa e filhos. Então ele foi morar nessa casa confortável com sua esposa, com seus filhos, empregado para ajudá-los, né? E
muitas terras. Afinal de contas, Saul morreu e deixou um reinado com muitas terras. Muito bem, que atitude nobre de Davi, né? Mas para fechar, olha só que coisa mais linda que Davi fez. Disse para Mefibosete: quero que você também sente-se à mesa e coma comigo. Olha, sabia que o momento da refeição é um momento muito sagrado na vida de todos nós, né? E geralmente, quando comemoramos alguma coisa, queremos fazer festa, e tem o quê? Comida, né? Então Davi estava naquele momento comemorando por estar cumprindo uma promessa que ele fez ao amigo, né? E aí Mefibosete sentou à mesa e foi comer juntamente com o rei Davi. É linda essa história, né? Eu disse para vocês que hoje uma história seria linda. É uma história que fala de bondade. Muito bem, fala de bondade. E fala também sobre cumprimento de promessas. O nosso Deus tem muitas promessas para nós e Ele cumpre todas, né? E nós fazemos as nossas promessas aqui, um para os outros, assim como Davi fez para Jonatas. E o que devemos fazer? Cumprir, ser fiel também, independente das circunstâncias, né? E então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que a bondade é amor de Deus. E se você tem Jesus, devemos ser pessoas, legais, pessoas boas. Davi nos mostra também coisas muito importantes, como os 10 mandamentos. E mais tarde, na época de Jesus, também foi falado. Sabe qual é? Amor ao próximo, tá bom? Então essa bondade tem tudo a ver com amor ao próximo, não importa a quem. O nosso próximo não precisa estar só do nosso ladinho, o nosso próximo pode estar do outro lado da cidade, do outro lado da rua, do outro lado do bairro, certo? É o nosso próximo. Então, devemos amar a Deus e também ao nosso próximo. Então, crianças, vamos ao nosso versículo de hoje. O nosso versículo está lá em 1 Samuel 13:14, que diz assim: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Vamos olhar aqui? O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. 1 Samuel 13:14. Muito bem. Davi agradava a Deus, certo? E você? Vamos então agradar a Deus? Temos lição. Olha, vocês vão pegar uma folha, dividir com um risco no meio. Em uma parte, vocês vão desenhar o que devo fazer para chegar próximo de Deus, certo? De um lado. Do outro lado, vocês vão desenhar o que devo fazer para ajudar o próximo. Tia Cida, eu posso escrever e não desenhar? Pode, mas a maioria das crianças nessa idade geralmente gosta muito de desenhar, né? Mais alegre, mais colorido, correto? Mas podem escrever também, tá bom? E nos mande, combinado? Estamos aguardando. Então, vou chegar bem pertinho a folha aí para vocês verem. De um lado, o que devo fazer para chegar mais próximo de Deus. Do outro lado, o que devo fazer para ajudar o próximo. Muito bem. Agora, vamos à nossa coroa, ó. Eu estou apaixonada pela minha coroa. Como que tá a sua em casa, hein? Tá guardadinha, grudada em algum lugar, sem amassar?
assistindo às aulas e colocando os papeizinhos coloridos, a lantejola ou pintando? Já estamos hoje na lição 9. Eu já colei da aula de hoje. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só! Tá ficando bem colorida a minha coroa, né? Eu espero que a sua também esteja dessa forma, certo? Agora vamos ouvir um louvor maravilhoso e desde já eu despeço de vocês, ó. Boa semana para vocês! Se o Espírito de Deus se move